Olá pessoal, neste tutorial eu vou mostrar para vocês o funcionamento geral do Google Drive e a sua integração com o Google Sala de Aula. Então eu estou aqui no meu login, esse é um login institucional que eu estou usando, tá? Já estou aqui na minha caixa de entrada, né, de mensagens. Vou acessar pelo meu mosaico de aplicativos o Drive, tá? O Drive, ele é praticamente um computador na nuvem, né? Ele não só armazena arquivos, mas ele também opera com várias ferramentas, como o Docs, o Apresentações, o Jamboard, o Desenhos e assim por diante. Então, ele é praticamente um computador, né, na nuvem. E uma das coisas bacanas é que você pode usar o seu Drive tanto no celular quanto no seu computador, né? Se você é usuário Android, ele já vem instalado, porque é onde ele armazena os seus dados, seus arquivos. Se você utiliza o iPhone, se ele não vier nativo de instalação, você pode baixar o aplicativo, né, do G-Drive, e usar a sua conta Gmail, seja ela pessoal ou institucional, via celular também, baixando os aplicativos, não só o G-Drive, como o Docs, o Google Apresentações e outros aplicativos que, no caso do uso no computador, você não precisa, porque eles já aparecem aqui, né, na suíte de aplicativos. Então, veja aqui, ó, o Google Docs, planilhas, apresentações, agenda, que é fundamental, né? Eu também preciso baixar a minha agenda e configurar no meu celular com as contas, né, que eu tenho disponíveis, institucionais ou pessoais. Observem que aqui eu tenho várias contas, ó. Eu configurei aqui várias contas, né? Todas elas são contas Gmail, minha conta pessoal, e as outras são institucionais, contas institucionais. Então, para você adicionar uma outra conta, basta você vir aqui, adicionar a conta que você quer, né? E aí você consegue configurar. Eu já estou com várias contas logadas aqui, ele não me deixa logar mais. Muito bem, então eu estou aqui no meu Drive, como eu disse para vocês, é o meu espaço de armazenamento na nuvem, né? As contas pessoais e gratuitas do Gmail, elas oferecem aí 15 GB mais ou menos de armazenamento, tá? Essa é uma conta institucional, o armazenamento é ilimitado. Então, essa é uma grande diferença. Quando você trabalha com o Gmail gratuito, a sua conta, o e-mail que você cria, né, para os seus assuntos pessoais, ele te dá um espaço de 15 GB, que já é bastante coisa, tá, pessoal? Agora, caso você queira aumentar de 15 GB para 100 GB, 200 GB, 1 tera, você adquire um plano de pagamento anual que a Google tem para que você possa ter um espaço maior. Isso não é necessário na conta institucional. Todas as contas institucionais, elas têm como princípio armazenamento ilimitado, o que é uma grande vantagem, né? Você só precisa ver com a instituição, no momento da sua saída, caso você se desligue da instituição, como que você faria aí, no caso, o backup das suas coisas, né? Como é que você vai levar a gaveta aí da sua casa para outra casa. Bom, observem que eu tenho aqui, então, o meu Drive, né? Ele está ativo aqui, tá azul. Eu tenho drives compartilhados, tá? Que são os antigos drives de equipe, são drives da instituição. Tudo que você faz aqui dentro estará na instituição, tá? E o drive compartilhados comigo. São os arquivos e pastas que outras pessoas compartilham comigo.
Os drives compartilhados, então, é da instituição. Vejam que eu tenho aqui 5 drives compartilhados da instituição. E tenho aqui o meu drive, que são os arquivos e pastas pessoais, tá? Então, observem aqui que eu tenho vários arquivos que estão nessa pasta, né, no meu drive, e eu tenho pastas. Dentro do meu drive eu tenho pastas, tá? Então, eu posso organizar esse gerenciamento, né, de arquivos de acordo com esse tipo de organização, tá? Então, eu posso, aqui eu tenho uma busca poderosa, né? Então, vou por aqui, por exemplo, arte, né? O que vem de arte aqui? Então, olha aqui, eu tenho vários elementos, né, que vêm com a palavra arte. Então, essa é uma busca bastante interessante, muitas vezes por quê? Porque a gente acaba salvando, né, arquivos no nosso G Drive, e muitas vezes a gente esquece nome, e muitas vezes a gente precisa usar essa busca, tá? Que ela é bastante poderosa. E eu também tenho essa busca também nos compartilhados e no compartilhados comigo, tá? Também consigo fazer essa busca. Voltando aqui no meu Drive, né? Vejam que aqui em cima eu tenho uma matriz aqui que aparece, né? É o que a gente chama de visualização. Então, eu tenho 2 tipos de visualização. Uma visualização em grade, então eu tenho aqui uma visualização que aparece diferente, né? E uma visualização em lista, tá? Isso fica disponível para vocês escolherem qual é o modo de exibição que vocês preferem. Aqui nas informações, né, eu tenho algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um arquivo, né, e eu colocar aqui em informações, eu tenho detalhes desse arquivo, inclusive se for um arquivo compartilhado, eu consigo saber quem foi que editou esse arquivo, tá? Então, eu posso pegar aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar esse outro arquivo, né? Eu tenho detalhes, né, do arquivo, coisas, né, quando ele foi criado, modificado, e aqui no item atividade, vocês conseguem ver quem foi que fez edições nesse arquivo por último e em qual data. Como esse arquivo está no meu Drive, observem que só está aqui a minha imagem e dizendo que eu fiz cópia, que eu editei e assim por diante, tá? Num caso do Drive compartilhado, então vou pegar aqui, por exemplo, um arquivo que está no Drive compartilhado, vocês vão ver que a gente consegue aqui, né? Olha só, já está aparecendo aqui, ó. Então, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, ele vai carregar detalhes e atividade. Então, olha, várias pessoas, ó, usaram, né, a opção de edição para alterar coisas nesse arquivo. Então, isso é uma ferramenta que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas quando a gente trabalha com arquivos compartilhados, seja nos drives compartilhados ou não compartilhados comigo, essa é uma ferramenta bastante interessante, tá? Para que a gente possa saber aqui, ó, quem foi que fez a última ou as últimas modificações, tá? Então, tenho aqui detalhe e atividade. Então, vou fechar as informações, lembrem-se que isso aqui fica aqui, vou fechar aqui, tá? E aí, vou voltar aqui em meu Drive, né? Eu tenho, além da visualização e das informações, dos detalhes de arquivos, aqui em cima eu tenho suporte, caso eu precise, tenha alguma dúvida, alguma coisa, que eu volto para a minha suíte, e aqui eu tenho as configurações, tá? Eu vou abrir aqui as configurações. Então, vejam aí, nas configurações gerais, eu tenho uma opção que eu mantenho aqui, o tiquezinho, converter arquivos enviados para o formato do editor do Documentos Google. Então, por exemplo, o que significa isso, né?
Significa, se eu abrir um arquivo Word da Microsoft, né, aqui no meu Drive, ele automaticamente ele vai converter, vai dar a possibilidade para eu converter esse Word para um doc Google, tá? Então, eu deixo essa opção aqui ativa porque eu não uso mais Microsoft, né? Então, eu deixo essa opção ativa para que ele possa me dar essa opção de edição dentro da plataforma Google, tá? Aqui eu posso alterar o meu idioma. Offline, né? Quer dizer, eu posso deixar essa opção aqui ativa, tá? Quando eu quero trabalhar offline, tá? E aqui ele dá um alerta, né? Não é recomendado para computadores públicos ou compartilhados, mas é o seu computador, então você pode deixar essa opção aqui para trabalhar offline, tá? Se você quiser. A gente pode falar isso num próximo tutorial, mas isso agiliza bastante quando eu não tenho conexão com a internet, eu consigo trabalhar naquele arquivo e ao se conectar com a internet, ele automaticamente se atualiza, tá? Aqui eu tenho a possibilidade de deixar um acesso rápido. Eu não gosto muito do acesso rápido, por isso eu não estou com ele habilitado, tá? E também vejo as pessoas e os arquivos importantes em compartilhados comigo. Então, é necessário atualizar a página. Então, observem que aqui no meu compartilhados comigo, né? Que é essa opção aqui, eu tenho lá quem compartilhou comigo, né? E aí, se eu deixar essa opção ativa, ele vai aparecer em destaque aí, tá? E tornar a visualização prioridade minha página inicial padrão, eu também não gosto, porque isso me confunde, tanto o acesso rápido como a prioridade. Então, eu não deixo habilitado, mas isso vai muito de como vocês querem configurar, né, o Drive de vocês. No caso aqui das notificações, eu deixo sempre o e-mail, né, receber as atualizações sobre os itens do Google Drive por e-mail, porque eu acho que isso é importante, tá? E aqui, né, ele não está ativo para mim, porque a conta não permite essa configuração. No gerenciamento de aplicativos, observem que são os aplicativos que eu comentei com vocês, né? Que são os aplicativos que normalmente a gente conecta ao Google Drive. Então, se eu fizer uma apresentação Google, automaticamente essa apresentação ficará no meu Drive, desenhos, documentos, formulários, o Google Earth, né? Minha pesquisa, Jamboard, My Maps, todos eles ficam no meu Drive por padrão, tá? Se vocês não quiserem, vocês podem desabilitar, não vejo muito sentido nisso. Concluir, tá? Então, essa é uma visão geralzinha, né, do que a gente tem aqui na nossa cara, vamos dizer, na nossa interface do nosso G-Drive, tá? Muito bem. Então, eu estou dentro do meu Drive, isso vale tanto para o Drive compartilhado como compartilhado comigo. Eu vou no meu Drive, ele está ativo, eu posso criar aqui uma pasta, né? Então, eu vou pôr aqui a pasta A, para ela ficar lá no topo da minha lista. Então, eu vou criar a minha pasta, e ela, por ordem, né? Ela está organizada aqui por nome, ó, vejam que eu posso inverter a direção, ó, da classificação, ela ficou, né, de trás para frente, ó, e aqui eu volto para como estava, ordem alfabética. Todas essas, como eu estou no meu Drive, todas essas são pastas que o proprietário aparece como eu, tá? Aqui eu tenho pastas com o tamanho do arquivo e quando eu fiz a última modificação, ok? Observem que as pastas não aparecem o tamanho do arquivo, é só um arquivo isolado. Drives compartilhados é a mesma coisa, eu posso vir aqui no novo e eu posso criar um drive compartilhado aqui. Então, por exemplo, um drive teste, tá? Vou criar aqui. E ele vai estar dentro da instituição, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Ele criou o drive teste,
Neste drive compartilhado, que é da instituição, só tem uma pessoa. Lembrando que em algumas instituições o fato de poder criar drives compartilhados não é aberto, tá? E aí você precisa então requisitar para o administrador do sistema. No caso do drive compartilhado, quando eu vejo aqui uma pessoa, só tem eu, tá? Então eu venho aqui no drive compartilhado e eu posso, né? Dentro do drive compartilhado, eu posso gerenciar participantes. Então, eu clico aqui e aí eu posso adicionar participantes nesse meu drive compartilhado. Então, eu vou adicionar aqui, por exemplo, né, uma pessoa, Andréa, colocar aqui. E aqui eu vou escolher o perfil que ela vai ter dentro do drive compartilhado. Então, veja que ela pode ser só leitor, ela pode ser comentarista, ou seja, ela visualiza e comenta os arquivos, mas ela não edita o arquivo, tá? Ela pode colocar um comentário lá neste parágrafo, sugiro que faça isso, faça aquilo, assim por diante. Colaborador, ele adiciona e edita arquivos, mas ele não deleta, não move, não faz nada. Administrador de conteúdo pode editar, mover e excluir, e o administrador é quem gerencia tudo, tá? A diferença de conteúdo e administrador é que o administrador ele trabalha nas configurações, ele pode mexer nas configurações e pode também gerenciar pessoas. O administrador de conteúdo não faz isso, tá? Escolhido o perfil, eu venho aqui, posso colocar aqui: olá, Andréa, te inseri no drive compartilhado sobre tá? E aí eu posso, então, enviar essa imagem para ela, tá? E ela vai receber no seu e-mail a novidade que ela agora faz parte de um novo drive compartilhado. Então, essa seria a forma de gerenciar participantes dentro dos drives compartilhados. Lembrando que, seja no meu drive, nos drives compartilhados, eu consigo criar pasta, né? Como eu criei aqui, ó. Então, dentro do meu drive teste agora, eu posso criar pasta, tá? Ou fazer upload de arquivo. Então, isso vale para qualquer um desses drives que a gente tem aqui. Então, no caso, né, do meu drive, eu vou clicar aqui na minha pasta, eu vou aqui em novo e vou fazer um upload de arquivo. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, três arquivos que eu tenho, ó. Selecionei os três com a tecla Shift, coloco aqui em abrir, ele vai carregar, os três arquivos vão ser carregados dentro dessa minha pasta que eu criei aqui no meu Drive. Então, quando eu volto aqui, ó, na minha pasta A, eu tenho 3 arquivos dentro dessa pasta A. Por aqui, eu posso navegar por aqui ou por aqui, tá? Então, eu tenho possibilidade de criar pastas e fazer, como eu mostrei para vocês, o upload, né, de arquivo, tá? Eu também posso criar um arquivo diretamente dentro dessa pasta aqui. Então, eu venho aqui em novo e eu tenho várias ferramentas, né, onde eu posso criar arquivos novos. Então, eu vou criar aqui um documento Google, né? E aí eu vou colocar aqui, então, esse é um documento que a gente vai criar, só para demonstração. Eu vou pôr aqui, então, documento teste. Mesma coisa aqui, documento teste, tá? E aqui eu posso fazer, né, a construção do meu arquivo, dentro um arquivo doc. Ele aparece aqui, a última edição, automaticamente ele é salvo, eu não preciso fazer absolutamente nada. Se eu fechar agora o meu arquivo, ele já vai aparecer aqui, ó, documento teste, tá? Isso vale para doc, vale para também apresentações, né? Eu posso
fazer uma apresentação específica aí, tá? Colocar aqui então, né? Testando, por exemplo, põe aqui o meu título, tá? Também já foi salvo meu arquivo. Se eu fechar aqui, eu já tenho, né, dentro do meu... Deixa eu atualizar aqui, acho que não incorporou o título da minha apresentação. Deixa eu mudar aqui para não ficar apresentação sem título, isso é uma coisa importante, né? Eu vou vir aqui, não deu tempo, né, dele incorporar o título e eu já fechei. Agora sim, ó, testando, ele já salvou, tá? Se eu fechar aqui, ele vai, ó, já atualizou aqui, tá? E isso vale para qualquer outra, né, ferramenta que a gente tem aqui, tá? Muito bem, pessoal. Dentro do Drive, então, eu posso compartilhar este documento com pessoas específicas. Então, eu quero compartilhar este documento com uma pessoa específica. Eu posso selecionar esse documento e clicar aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui novamente o nome da pessoa, ó. Vou também escolher o perfil, tá? Então, ele pode ser só leitor, comentarista ou editor, e se eu quiser, eu posso enviar uma mensagem ou não, tá? Posso deixar sem essa notificação. É sempre legal, porque essa é uma notificação que vai por e-mail, a pessoa vai ficar, né, alerta que recebeu esse compartilhamento. Quando essa pessoa clicar no e-mail dela para verificar o compartilhamento, automaticamente, deixa eu colocar aqui concluído, esse arquivo vai aparecer aqui para ela. Então, esse é um documento que está no meu Drive e que eu compartilhei com uma pessoa, tá? Lembrando que eu posso compartilhar com uma pessoa por aqui ou clicar com o botão direito e compartilhar por aqui, tá? Isso quando eu quero compartilhar com uma pessoa específica. Eu também posso compartilhar via link, tá? Então, olha só, gerar link compartilhado. Então, se eu clicar aqui, né? O que vai acontecer? Eu posso querer compartilhar esse meu arquivo com várias pessoas. Ao invés de eu ficar colocando cada um, né, nesse convidados, eu faço um link compartilhável e mando para todo mundo. Falo, gente, ó, esse aqui é o link do documento para vocês editarem, tá? Quando eu faço um link compartilhável, ele vai me abrir esta tela. Então, vejam que este link, né, que é o link do documento, ele está num compartilhamento restrito. Somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link, tá? Então, ele só vai a pessoa só vai conseguir editar se elas tiverem sido adicionadas por mim. Mas eu posso alterar esse perfil. Então, eu venho aqui, ó, e aí eu posso fazer com que seja somente as pessoas da secretaria, né? No caso é essa conta institucional que eu estou mostrando aqui para vocês, Secretaria Municipal de Educação. Então, eu poderia fazer com que só as pessoas que estão neste domínio, né? Ou seja, tem um e-mail dentro do domínio de uma escola, de uma empresa, ou, e aqui também mesma coisa, eu escolho o perfil, ou eu posso colocar aqui qualquer pessoa com o link, tá? Qualquer pessoa com o link vai me dizer o quê? Se você mandar esse link para alguém, a pessoa vai abrir esse arquivo. Só que você escolhe como ele quer ver. Se ele vai ser só leitor, se ele vai poder comentar, se ele vai ser editor, tá? Então, se eu quiser manter essa configuração, normalmente quando a gente põe qualquer pessoa com o link, né, a gente deixa como leitor, tá?
Mas eu poderia fazer um texto colaborativo, deixo como editor, e assim vai depender do seu objetivo em relação ao uso desse arquivo. Então, vou deixar aqui como leitor, copiar o link, ó, copio o link, coloco aqui concluído. E aí, esse link eu posso, por exemplo, né, vir aqui e mandar esse link do arquivo, eu coloco ele aqui, ó, tá? Então, a Andrea vai receber esse link do arquivo, né, e ela vai conseguir visualizar, porque eu deixei como leitor, tá? Muito bem, então eu tenho duas formas de compartilhar. Eu posso compartilhar com uma pessoa por aqui e posso compartilhar via link, tá? Aqui eu envio um convite, aqui eu tenho a possibilidade de link. Um outro formato interessante, né, de compartilhamento é esse aqui, ó. Eu vou abrir o meu documento, tá? Também por link, né? Olha que legal, eu posso vir aqui no arquivo e posso usar este recurso, perdão, opa, cadê ele? Publicar na web, né? Então eu vou publicar na web. E aí ele me diz aqui, ó, publique seu conteúdo na web para que fique visível para qualquer pessoa. Você pode adicionar um link para o documento ou incorporá-lo. Então eu vou pegar aqui o link, ó, tá como link, ou ele me dá um código, né, de incorporar, tá? Eu vou deixar em link e vou publicar. E ele vai me dizer se eu quero, vou pôr OK. E olha só o link aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, tá? Copiei, e se eu clicar aqui, deixa eu fechar essa minha... Se eu clicar aqui, ó, e colar esse link, der um Enter, ele vai visualizar o documento, ó. Ele vai visualizar o documento como página web, ok? Isso também é legal, tá? Principalmente quando eu uso, deixa eu fechar aqui, quando eu uso apresentações, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa minha apresentação, eu posso vir aqui, arquivo, publicar na web, mesma coisa, que vai me dar aqui link ou incorporar, que eu posso até programar, né, um avanço se eu quiser, publicar, dou um OK, copio esse link, Ctrl C, e vou mostrar para vocês, então, ó, se eu colocar aqui, ó, numa janela nova, e der um Enter, eu vejo só a apresentação. Olha só que legal. Ele fica no modo de apresentação. É como se fosse o arquivo executável no PowerPoint, né, da Microsoft, ok? Muito bem. Então, eu tenho aí essas formas de fazer o compartilhamento, tá? Como vocês viram. Se eu quiser, né, notem que no meu Drive eu tenho uma pasta Classroom, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A minha pasta Classroom, ela aparece as minhas turmas, as turmas que eu sou professora, tá? Na instituição, né? Então, eu tenho aqui essas salas, vamos dizer assim, que eu sou professora, tá? E elas aparecem dentro do meu Drive no Classroom. Todas as atividades que eu quiser fazer, eu gosto e aconselho que vocês façam esses arquivos, né? Ou diretamente nessas pastas, tá? Das turmas, para vocês compartilharem no sala de aula de vocês, né? Ou se vocês estão trabalhando com algum arquivo que está no Drive compartilhado, ou em compartilhados comigo, eu não posso simplesmente pegar um arquivo do Drive compartilhado, por exemplo, né? Vir aqui, ó, pegar aqui um arquivo, por exemplo, material Cefai, né? E eu não posso pegar esse arquivo e levar para o meu Drive, ou para o meu sala de aula, ou para o meu Drive propriamente dito. Porque o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ó, e escolher a possibilidade de mover para,
esse arquivo ele vai sair daqui e as pessoas não vão conseguir mais acessá-lo e vai vir para o meu Drive. Muitas vezes eu nem consigo fazer isso, vai depender da sua permissão aí em relação ao administrador. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se eu quiser pegar algum arquivo do Drive compartilhado, tá? O que eu devo fazer? Porque tem muito Drive compartilhado que a gente usa para fluxo de atividades. Por exemplo, o professor, né, isso acontece muito no Fundamental 1, o professor trabalha mais com as atividades relacionadas às humanas, outro professor trabalha mais com as atividades relacionadas às ciências da natureza e matemática, outro em linguagem. Então, e aí a gente, normalmente aquele professor ele trabalha nessas atividades e distribui essas atividades, tá? Então, o que eu preciso fazer? Preciso fazer sempre cópias desse arquivo para que eu não tire o arquivo do lugar que está, né, e mova para outro lugar. Então, a dica é a seguinte, eu vou aqui, estou no Drive compartilhado, tá? Eu vou aqui na pasta. Se eu quiser usar este material, eu clico nele, botão direito, tá? Ou eu vou no botão direito, ou eu venho nessas bolinhas, tá, pessoal? Então, eu venho aqui e faço uma cópia, tá? Faço uma cópia. Então, o que ele vai fazer? Ele fez uma cópia, né, do material que eu queria. Este material é o material que eu vou mover. Então, botão direito, mover para, e aí eu vou escolher, então, vou pôr aqui no meu Drive, tá? Ou para outro Drive compartilhado. Isso é importante porque senão o meu arquivo sai do Drive compartilhado e eu não consigo usá-lo, né, ele não consegue ser usado por outras pessoas. Vejam que este meu Drive compartilhado, se eu clicar com o botão direito e colocar mover para e tentar colocá-lo aqui no meu Drive, vejam que ele está cinza, ó, ele não está deixando eu mover, tá? Então, normalmente, quando eu trabalho com um arquivo que está no Drive compartilhado, ele não me deixa fazer isso. Então, qual seria a alternativa? Fiz a cópia, né? Clico nele, botão direito, tá? E aí eu posso fazer o download. Faço o download, né? Ó, ele veio aqui, ó, cópia do material, tá? Desceu aqui, fez o download para minha máquina. Agora eu vou no meu Drive, vou na minha pasta e eu arrasto, né, esse arquivo que estava aqui, ó. Então, eu vou na minha pasta Downloads, esse é o meu arquivo, ó. Arrasto ele para cá. E aí ele vai vir para cá. Agora eu posso usar esse material como eu quiser, tá? Então, eu não consigo, na maioria das vezes, a não ser que você tenha permissão de administrador, fazer essa alteração nos drives compartilhados, tá? Quando eu quero colocar esse arquivo que eu peguei, né? Esse arquivo que eu peguei aqui, ó, cópia de material, eu quero colocar no meu sala de aula, nas minhas turmas do sala de aula. O que eu vou fazer? Tá? De novo, eu vou fazer cópias. Então, vejam aqui, botão direito, eu vou fazer uma cópia, ó, fazer uma cópia. Vamos supor que eu tenha 3 turmas, A, B e C. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, vou renomear, sempre botão direito, e vou pôr aqui, ó, terceiro A, por exemplo, tá? Material, Cefai. Dou um OK, já renomeou. Essa cópia aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó, renomear. Então, eu vou pôr aqui, terceiro B, material, Cefai. Vejam que eu uso o underline sempre, porque o underline
ele é um caractere que ele é aceito em várias plataformas, né? Não desconfigura. Eu, na maioria das vezes, eu não posso usar, né? Não posso usar ponto nem barra, porque o sistema às vezes dá conflito, tá? E aí eu poderia criar aqui mais um, ó, fazer uma cópia, que seria para a turma C, né? Então, venho aqui, renomear, e a turma C, tá? Observem que eu estou fazendo uma cópia, por quê, né? Porque eu que tenho que postar na minha sala, tá? Ou o professor responsável que vai postar nessa sala. O professor responsável, quem é o professor responsável? O professor polivalente, o regente da sala, e aquele que vai corrigir, que vai dar a devolutiva, que vai dar o feedback para os alunos. É fundamental que esteja no drive desses professores, tá? Se vocês deixarem esse arquivo em outro lugar, vai dar problema na hora que vocês forem dar devolutiva para os alunos. Então, o que eu faria agora? Tá? Eu já tenho aqui, ó, os meus 3 arquivos. Agora sim, botão direito, eu vou mover para a minha turma. Então, vou lá no meu Drive, Classroom, vejam que já está tudo habilitado aqui, vou no Classroom e vou aonde? Ah, vou escolher as turmas que eu quero que esse arquivo apareça, tá? Então, eu quero aqui, ó, primeiro A, faz de conta, né? Eu pus terceiro A aqui, mas tudo bem, tá? Mover, então vou mover lá, ó, já saiu do meu Drive. E vou aqui, mover para, vou subir um nível, vou no sala de aula e vou escolher a turma. Pronto, mover, tá? Então, os 2 arquivos, ó, eu vou aqui no meu Drive de novo, sala de aula, primeiro A, tá aqui o meu arquivo, sala de aula, primeiro B, tá aqui o meu arquivo. Por que eu faço isso? Porque eu sou a professora que vou postar este material na turma, tá? Se não for eu, se for outra pessoa, isso pode dar problema, porque o arquivo pode estar no drive de outra pessoa ou no drive compartilhado. E isso vai dar um problema, gente, principalmente na hora das devolutivas, tá? Então, muito bem, agora eu estou com os meus arquivos dentro do meu sala de aula, né? Agora eu vou lá na minha sala de aula, tá? Vou buscar, né, as turmas que eu coloquei lá, meus arquivos, então vou aqui no primeiro A, e aí eu vou em atividades e vou compartilhar, então, esse meu arquivo, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar como material, só como exemplo, vou pôr aqui Cefai, vou fazer aqui uma orientação, né, sobre o que eles têm que fazer com este material, tá? E adiciono ele como link do Google Drive, tá? Ou como o meu computador. Como ele está no meu Google Drive, eu vou clicar aqui, fica bem fácil. Ele já vai aparecer no Recentes. E olha a importância de vocês colocarem a turma, né? Então, essa é a minha turma A, eu vou clicar neste material aqui, que é referente à turma A. Se ele não aparecer nos recentes, eu vou em meu Drive, sala de aula, procuro a minha turma, né? Então, a minha turma, deixa eu pôr aqui para a gente ver melhor, ó. E ele está aqui, ó. Clico nele e inserir, tá? E aí, depois que eu fiz essa inserção de material, né? Eu posso postar, tá? Se for uma atividade, ficou aqui como rascunho. Se for uma atividade, então venho aqui, Cefai, põe aqui as orientações. Mesma coisa, puxo do Google Drive, vou lá no meu Drive,
Deixa ele carregar, né? Ó, aqui ele já está aparecendo, o ABC nos recentes, como eu falei para vocês. Vejam, se eu não tivesse colocado a turma, já ia me complicar. Então, eu vou clicar aqui, vou inserir, vou colocar a opção de visualização, então eu quero que eles apenas visualizem, que todos possam editar junto, ou que fazer uma cópia para cada aluno, nesse caso aqui eles só precisam visualizar. Altero aqui a minha pontuação, né, no caso, insiro a data de entrega para aparecer na agenda e o horário, e escolho um tópico para que ele possa ficar inserido, ok? E aí, aqui eu posso criar a atividade, programar ou salvar rascunho, tá? Vejam que esse material aqui está na turma A. O que eu faria? A mesma coisa na turma B, tá? E a mesma coisa na turma C e nas demais turmas. Isso é muito importante porque vai organizar o drive de vocês no sala de aula. Então vejam que vocês têm os arquivos pessoais e dentro do seu drive você tem o sala de aula, que é onde você vai usar os arquivos que você tem. Então, você pode planejar uma atividade, por exemplo, numa pasta que é compartilhada com você, tá? Então, eu tenho pastas aqui, ó, compartilhados comigo, eu tenho alguns documentos que foram compartilhados comigo, vejam aqui, né, os nomes das pessoas que compartilharam, tá? Eu posso, inclusive, compartilhar uma pasta inteira, né? E se eu trabalho com outras pessoas, eu posso criar uma pasta, compartilhar com várias pessoas, né? E aí eu crio uma pasta no meu Drive, por exemplo, essa daqui, compartilho com várias pessoas, ó, que pode ser a minha equipe de trabalho, tá? Compartilho como eu mostrei para vocês. E aí as pessoas vão poder trabalhar nessa pasta, só que quando elas forem fazer as atividades e jogar no drive delas, em cada sala de aula delas, elas têm que fazer a cópia conforme eu mostrei. Clica no documento, faz uma cópia, tá? Por aqui, ou clicando com o botão direito, faz uma cópia, e é essa cópia que você vai mandar para aquela sua turma que você quer postar, tá? Então, se eu tenho uma pasta no Compartilhados comigo, com 3 professores, um trabalha com atividades de humanas, outro de linguagens e outro de área de ciências e matemática, o que vai acontecer? Cada um deles nessa pasta faz uma cópia e move o arquivo que foi copiado para a pasta do sala de aula, do drive de cada um. Isso vai facilitar no quê? Na devolutiva, na avaliação de cada aluno e de cada trabalho que foi postado no sala de aula, ok? Isso principalmente, pessoal, se for um formulário Google, tá? Isso é mais importante ainda, que aí a gente vai falar isso em um outro momento, mas veja só, se eu estou numa pasta, né, compartilhada, no caso, aqui, vou criar um formulário, né, formulário qualquer, que seja para ser utilizado, né, vou por aqui, forme animais, tá? Mesma coisa aqui, ó, tá? Não vou nem entrar no mérito das configurações, mas somente este formulário aqui, ó. Então, eu vou fechar aqui, ele já vai aparecer aqui, ó, tá? Então, se essa é uma pasta compartilhada com os meus colegas, né, que vão usar esse formulário, o que os meus colegas têm que fazer? Botão direito, fazer uma cópia, e a mesma coisa que nós fizemos, ó. Ele já criou. Venho aqui, renomeio. Então, eu vou usar esse formulário no primeiro A, tá? Dou um OK. Ele já vai renomear aqui, né? Tá? Deixa eu atualizar a tela. Renomeio também para primeiro B, ó.
primeiro B. Então, eu venho aqui, crio uma cópia, fazer uma cópia. Vou fazer essa cópia virar primeiro B, renomeio. Vou arrumar aqui. Esse título, gente, é importante porque aparece, tá, para os alunos. E aí, o que eu faço? Vejam, o meu documento original, ele continua aqui, as cópias estão aqui. E aí, eu venho aqui, botão direito, mover para, e aí eu busco a minha pasta, né, do sala de aula, tá? E vou lá, primeiro A, mover, e a mesma coisa para o primeiro B. E aí, esses formulários vai ser, todas as respostas vão ficar armazenadas, tá? Dentro dessa turma, primeiro A e primeiro B, ok? Se vocês compartilharem este link de formulário no sala de aula de vocês, as respostas vão vir para essa pasta compartilhada. Então, isso é muito importante que vocês fiquem de olho. As respostas viriam para cá, tá? E o objetivo não é esse, gente. O objetivo é ir para onde? Para a sua pasta do Drive e para a sua pasta sala de aula. As respostas do formulário e das outras atividades, elas têm que ficar na sua pasta do sala de aula, naquela turma específica. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para orientar vocês, tá? Espero que tenha deixado mais ou menos claro o que vocês precisavam saber em relação a essa configuração geral, né, do Google Drive, atrelado aí ao sala de aula, ok? Vamos parando por aqui, a gente volta em outro tutorial. Obrigada.